Olha, depois de 3 mandatos consecutivos como deputado federal, Laércio Oliveira foi eleito senador por Sergipe com 310 mil votos. Hoje o Bom Dia Sergipe recebe o senador já no exercício do mandato. Bom dia, senador, bem-vindo. Bom dia, Priscila. Muito bom te ver, muito bom estar aqui com seus telespectadores. Muito obrigada. Seja bem-vindo ao Bom Dia Obrigado. Sergipe. O senador vem conversar um pouco conosco a respeito desses desafios do mandato. E eu já queria falar sobre o primeiro discurso que o senhor fez lá no Senado, né? Nós já estamos agora no mês de fevereiro, já no exercício dessas atividades. E nesse discurso o senhor voltou a falar sobre o trabalho como ferramenta de desenvolvimento econômico, de enfrentamento à pobreza. E nesse sentido eu queria fazer uma pergunta para o senhor. De que forma, na prática, agora no exercício do mandato como senador, o senhor pretende incentivar essa geração de empregos, que é uma bandeira já do seu trabalho como parlamentar há alguns anos? Queria que o senhor falasse sobre isso. Primeiro, o emprego é a melhor política social que existe. E é com base nela que eu pauto todas as minhas ações e fiz assim durante os 3 mandatos de deputado federal. E o trabalho continua no mesmo viés, promovendo o desenvolvimento. O desenvolvimento traz consigo uma série de benefícios para o Estado, para o município e principalmente para a sociedade, que é o foco da atuação de qualquer político. Então, é dentro desse viés para promover o desenvolvimento do nosso Estado que nós continuaremos defendendo o nosso mandato. E tem muita coisa boa para acontecer no nosso Estado. Então, a expectativa é que muitas conquistas sejam realizadas nos próximos anos e que com ela venha prosperidade, venha crescimento, venha dias melhores, porque é disso que a população clama nesse momento. O senhor tem algum projeto específico que poderia citar para a gente? Não, o projeto é sempre coletivo, né? É a força de muitos que faz com que as conquistas cheguem. Mas, assim, o estado de Sergipe vive um momento de muita expectativa com referência ao futuro. Eu tenho dito em todos os lugares que a segunda redenção de Sergipe vai acontecer daqui a uns anos, porque a nossa conquista de reservas maravilhosas, cantadas em prosa e verso pelo mundo inteiro, de gás, um gás de alta qualidade e com uma proximidade louvável da costa, promove uma condição enorme para que o nosso Estado deslanche mais uma vez. Eu falo redenção porque a chegada dessa reserva na nossa costa de petróleo e gás vai criar um ambiente industrial muito grande, porque esse gás de qualidade, ele abastece a indústria e a indústria vai onde o gás está. Então, o gás é a primeira expectativa que a gente tem e eu tenho trabalhado nesse sentido, fui o relator da Lei do Gás e trabalho muito num pós-projeto e pós a sanção da lei, porque a gente precisa preparar o nosso Estado e a gente prepara o nosso Estado com infraestrutura. Então é preciso de dutos, é preciso que a gente ofereça ao Estado. E o que me alegra muito é que existe uma sintonia perfeita e a gente vem construindo isso com o governador Fábio Mitidieri. Nós estivemos juntos nas eleições e a gente não pode esquecer o que a gente pregou nas ruas. A gente falou dessa prosperidade, a gente pregou esperança para a sociedade. E é muito bom quando você tem expectativas de promover essa esperança no coração das pessoas e transformá-las em algo concreto. Mas para isso nós já estamos fazendo a nossa parte. Logo, no mês de abril, por exemplo, nós vamos vender o estado de Sergipe, vender no sentido de apresentar o estado de Sergipe para os maiores empresários do país, e o governador deve anunciar isso nos próximos dias, para que os industriais, os empresários, os investidores conheçam ainda mais as potencialidades que existem aqui. E a gente falou de petróleo e gás, mas eu posso falar de fertilizantes, que é uma outra conquista que nós vamos surfar muito bem dentro desse contexto. Nós temos as riquezas minerais e isso é a dádiva de Deus para o nosso povo. Um estado tão pequenininho
e que o país é dependente de fertilizantes. São todos recursos que a gente já citou em outras oportunidades, até essa questão do gás, por exemplo, na oportunidade da inauguração da termoelétrica aqui na região da Barra dos Coqueiros foi citado bastante essa questão. Agora, eles exigem, para a operacionalização dessas atividades e a viabilização econômica, investimentos muito robustos, né, senador? Então, do ponto de vista do senhor como parlamentar, do Senado, do ponto de vista até da própria gestão pública, o que é preciso fazer para atrair esses investimentos que não são poucos, né? Então, por exemplo, para operacionalizar essa questão do gás, embora exista esse potencial muito grande, a gente precisa, né, tanto dessa questão de investimentos e vindo da iniciativa privada, muito provavelmente. Então, de que forma o senhor acha que isso seria mais viável e o poder público pode incentivar isso? Ou o que o senhor planeja dentro desse cronograma que o senhor está citando aí para tornar isso possível? É assim, com a lei, o Brasil se abriu para o mundo. Então, o mundo olha para o país e enxerga uma oportunidade de investimentos. Existem muitos investimentos que estão prontos para serem recepcionados pelos países. Os grandes investidores mundiais, eles têm esse mapa desenhado todos os dias. Então, Sergipe passou a surgir dentro desse mapa. E aí, com a potencialidade que nós temos em termos de volume e da qualidade do nosso produto, do mineral, do petróleo e do próprio gás, essa atratividade se intensifica. Então, é tanto que os dois blocos já pertencem a consórcios de empresas. Ponto. A exploração está definida, vai acontecer nos próximos anos. Tem uns percalços que ainda estão em tratativas, tem plataforma, não tem plataforma para exploração, mas esse é outro contexto. O que interessa à sociedade é entender que a reserva está lá e a gente precisa trabalhar e a partir da aprovação e da sanção da lei, nós começamos a trabalhar exatamente isso que você fala, a infraestrutura. Onde estão os investidores, onde estão as indústrias, como virá a empresa que vai construir esses dutos, porque não adianta eu ter 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia e eu não ter a quem vender. Eu posso colocar aí um duto central que vai levar isso para o país inteiro e Sergipe vai voltar a viver dos royalties. A concepção desse projeto, e o governador Fábio Metidieri assimilou muito bem, porque ajudou bastante para que nós chegássemos até aqui, e como governador do estado agora, o que a gente percebe é o seguinte: a gente não quer viver dos royalties, a gente quer viver de negócios, de investimento, a gente quer que o nosso solo seja ocupado com indústrias dos mais diversos setores, para que a gente promova o desenvolvimento que eu tanto prego e a geração de empregos, que é essa política que eu gosto tanto, que defendo tanto, que persigo todos os dias. Olha, a gente está agora ainda no início, primeira quinzena do mês de fevereiro. O senhor apresentou já um projeto de lei no Senado, que é o PL 363/2023, que cria o Estatuto da Segurança Privada. De que trata esse projeto, senador? Pois é, esse setor da segurança privada é um setor importante da nossa economia, é um setor que tem uma potencialidade de emprego gigantesca, mas eles precisam de segurança jurídica também. É um desejo do setor há longos anos e que agora a gente, na verdade, eu já apresentei um projeto como esse quando eu era deputado federal. Esse projeto não prosperou. Ele avançou para o Senado, mas ao final desse mandato, os projetos foram todos arquivados. Ele precisava de alguma modernização no seu texto e nós resolvemos escrevê-lo outra vez e apresentar. Então, essa semana foi o discurso de boas-vindas, de chegada ao Senado, mas tem coisas boas para acontecer também. Então, a Política Nacional de Fertilizantes será apresentada no começo do mês de março, logo após o Carnaval. Depois tem o ProEscoar, que é outro projeto que nós estamos trabalhando também. Tem muita coisa boa para acontecer. Só voltando aqui um pouquinho a esse projeto da segurança privada, ele ainda defende aquela tese de que instituições financeiras não podem ter participação
dentro financeiro, dentro do capital de empresas de segurança privada. Por que esse argumento, senador? Porque quando ele tramitou na Câmara, isso foi questionado. Então, eu queria que o senhor explicasse o motivo disso. É uma questão de segurança nacional. Investidores estrangeiros não podem ter participação em empresas de segurança privada na composição societária, mesmo que seja minoritário. A gente mexe com vidas, a gente mexe com patrimônio e é preciso que haja essa proteção para a sociedade brasileira. Então, a gente precisa entender que tudo precisa de cautela, de limites. Eu acho que é importante que se preserve essa reserva nacional. Entendo. Sobre essa questão da regulamentação em torno da Política Nacional de Fertilizantes, uma das questões que se debate muito nesse aspecto aqui no Brasil é porque existe uma concorrência muito forte com o fertilizante que vem do mercado internacional e chega no Brasil com um preço muito mais barato e aí muitas vezes não torna competitivo o produto que é feito aqui no país. Então, essa política deve estabelecer algum tipo de medida protetiva do ponto de vista fiscal? Eu não sei se existe algum argumento em torno disso ou não, senador. Sim, você usou a palavra certa. A gente não quer falar mais em incentivo, que a palavra incentivo ficou um pouco distorcida com o passar do tempo. E você falou muito bem também. A questão é que o fertilizante importado, ele era zerado o imposto, não pagava nada de imposto. Então, como o mercado nacional consegue competir com um produto onde a importação dele, a alíquota é zerada, não tinha nenhuma condição. Então, o que a gente propõe com o Profértil é um novo desenho de uma estrutura tributária, não só para quem importa, mas para quem produz, mas reconhecendo que a necessidade que existe, que o Brasil tem de fertilizantes, da ordem de 85%, isso a gente precisa compensar de alguma maneira. Então, os equipamentos que precisa para um parque fabril, esses equipamentos podem chegar sem a tributação ao investidor? Pode. É um caminho a ser estudado? Então, a proposta foi feita nesse sentido. Para quê? Para que a gente consiga buscar um equilíbrio. Produzir sem tanto custo. Pois é, e o Brasil saia desse momento que ele vive tão complicado, porque uma vez eu estava participando no Palácio do Planalto de uma reunião sobre isso, desenhando a Política Nacional de Fertilizantes, contribuindo, na verdade. E alguém comentou, disse, olha, a questão de fertilizantes no Brasil é uma questão de segurança nacional. E é verdade, aí surge a guerra da Rússia e Ucrânia. A Rússia é um dos grandes fornecedores de fertilizantes. E agora? E se faltar fertilizantes nesse pomar agrícola extraordinário que é o país? Como fica? Então, a gente precisa tirar essa dependência. E a dependência a gente tira exatamente com isso. E do ponto de vista de geração de emprego, Sergipe enfrentou uma dificuldade muito grande com o fechamento de fábricas, né? Que foi basicamente um resultado desse movimento, né? De um mercado, de uma concorrência muito forte com o mercado internacional. Pois é, fechou aqui, fechou na Bahia. Graças a Deus a gente conseguiu avançar e ajudar para que Sergipe voltasse com a Unigel, mas que hoje a gente tem uma situação posta. Enquanto o gás... Olha o gás outra vez aí na pauta. O gás na Europa, nos Estados Unidos, custa 3 dólares, 5 dólares, 1 milhão de BTUs. Aqui no Brasil é 15. Como competir? Então, essa é uma pauta que interessa muito. Então, a questão é por isso que eu olho para o estado de Sergipe, me vejo envolto nesse momento tão especial, nessa redenção que eu falo, nesse desenvolvimento que eu falo, nessa política de geração de emprego que eu falo tanto, e a gente enxerga que o mundo todo gravita em torno exatamente de fertilizantes e gás. Gás por ser um insumo não só para os fertilizantes nitrogenados, mas também para a indústria. Mas um gás competitivo é um gás que vai fazer com que os preços sejam reduzidos consideravelmente a partir da sua oferta. E se tem oferta em abundância, a tendência é que, com o passar do tempo, haja um equilíbrio no preço. E o equilíbrio acontecendo,
a competitividade. E se há competitividade, há produção. Se há produção, há emprego e fartura para todo mundo. Agora eu queria falar um pouco sobre essa atividade legislativa. A gente sabe também que um dos papéis de um senador é votar, né, se posicionar dentro das discussões que ocorrem em Brasília. E o senhor, durante o processo eleitoral no ano passado, declarou abertamente, fez campanha, né, voto pela reeleição do então presidente Jair Bolsonaro, que acabou não se configurando. E eu queria saber como é que o senhor pretende se posicionar a partir de agora com esse governo formado, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o senhor dentro desse quadro entre os senadores nos representando lá em Brasília. O senhor deve se manter numa oposição mais declarada ao presidente? Como é que deve ser o seu posicionamento? Eu serei uma oposição respeitosa. O que me interessa é Sergipe. Eu estou ali por Sergipe e pelo Brasil. Então, qualquer projeto que seja apresentado, seja pelo Poder Executivo, o presidente Lula, o governo dele, ou por algum partido de esquerda, para mim não tem problema nenhum. Eu não olho a ideologia partidária daquele momento. Eu recebo o projeto, analiso ele, dependendo da comissão que participo, e a análise que eu tiro e a principal pergunta que eu faço a mim mesmo é o seguinte: é bom para Sergipe? É bom para o Brasil? Se for, eu voto a favor. Sabe? Porque eu acho que o papel do político é esse. Os palanques não existem mais. Quando a gente discute o papel de cada um dentro do contexto nacional, a gente precisa entender assim: alcança a sociedade nas necessidades e no clamor que a sociedade tem. Que importa quem escreveu ou quem apresentou? Isso é um detalhe secundário. Se a gente ficar restrito a essas interpretações, é uma política muito mesquinha, muito miúda, muito tupiniquim. Isso não vale muito a pena. Não vale a pena ser senador pelo estado de Sergipe para fazer política tupiniquim. Eu faço política de grande, uma política que alcance a sociedade e que supra as necessidades, pelo menos naquilo que for possível, na atuação de cada um, e a minha atuação vai ser exatamente assim. Eu queria agradecer ao senador Laércio Oliveira, né, que agora exerce essa nova função, né, depois de 3 mandatos como deputado federal. Boa sorte para o senhor nessa legislatura e muito obrigada pela presença aqui no Bom Dia Sergipe. Bom dia. Obrigado, estou muito feliz com esse momento novo e vamos trabalhar, que tem muita coisa para acontecer para o Sergipe e pelo Brasil. Muito obrigada, viu?